Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, análise e comentários sobre o pós-jogo do Corinthians. O Corinthians contra o Grêmio, jogou na Neoquímica Arena hoje à noite, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi 2-2. Mas você pensa que foi um 2-2 tranquilo? Não, né? Na arbitragem brasileira nunca é, né, gente? Emoção, como eu sempre digo, emoção. Com a arbitragem brasileira, emoção direta. Porque tivemos polêmica, gente, infelizmente, né? No jogo do Corinthians, um lance inusitado aí que o VAR chamou, mas a gente já vai chegar lá, né? Antes de mais nada, eu peço aqui você, se ainda não é inscrito do canal, né? Se inscreva no canal e, claro, já deixa o seu like maroto aí, que isso ajuda bastante o nosso canal, tá bom? Então, antes de mais nada, aí vamos falar aqui, dar os parabéns primeiro à torcida do Corinthians, né? Quinta-feira à noite, uma noite não tão fria, mas também nada quente, uma noite bonita em São Paulo, de certa forma, mas com 45.183 torcedores na Neoquímica Arena, estádio lotado, né? Com mais de R$ 2.705.605 de renda para o Corinthians, uma boa grana aí para o Corinthians para poder ajudar aí no pagamento da Neoquímica, que essa grana da arrecadação aqui tem ido para pagar a Neoquímica Arena. Mas bom para o Corinthians nesse aspecto financeiro, mas o jogo ali ficou na polêmica e infelizmente, mesmo com um golaço aí do Garro no fim, que a gente vai falar já já, o Corinthians acabou fazendo aí a sua pior campanha da história dos pontos corridos desde 2006, né? Com esse empate, o Corinthians aí ficou em 14º lugar com 19 pontos, o Grêmio ficou em 17º com 15 pontos, e o Corinthians não conseguiu se distanciar do Grêmio, e o Corinthians veio ali 3 times abaixo dele, com 2 jogos a menos. Então, situação delicada do Corinthians aí, apesar de estar 4 pontos à frente, mas ainda assim é perigoso para o Timão, né? Falando aqui do jogo, o jogo mal começou, nem 2 minutos, e o Grêmio saiu na frente após uma jogada de Soteldo pela direita, cruzamento, Rodrigo Eli subiu, deu de cabeça, sem chance para o Hugo, fez 1-0. A torcida do Corinthians ficou meio espantada com a rapidez do gol, mas o jogo, o Corinthians buscando opções, né, com bastante intensidade, foi para cima do Grêmio e num desses lances de sufoco, a bola foi tirada pela zaga e o jogador do Grêmio dá as costas para o Romero e eles se encontram de costas. O juiz dá a falta para o Corinthians, perto da área. O Garro levanta na área, o jogador Félix Torres cabeceia para fora e o Romero se joga ali na área. Aí o Romero fica pedindo ali, conversando com o juiz, a televisão nem dá tanta atenção a ser um lance que vai reprisar o gol que aconteceu, e aí, de repente, o VAR chama o árbitro. O árbitro vai ao VAR, vê a reprise ali por uns 15 vezes, mais ou menos, a 20 vezes. O que acontece? O Kahneman chega a dar uma segurada no braço do Romero. Aquela segurada de contato, ó, não vai sair daqui e tal. E nada com tanta força que fosse capaz de derrubar o Romero. E o Romero se atira para a frente, né? O VAR mostra esse lance inúmeras vezes. E o árbitro vai e dá o pênalti. Particularmente falando, eu entendo que não houve pênalti, tá, gente? Primeiro que não houve força deliberada, é aquele contato para sentir onde está o jogador. E o Romero, se ele tivesse sido puxado para trás, o corpo dele teria feito uma volta para a esquerda, né? E ele teria caído meio que de lado. Então, quem joga futebol sabe o que eu estou falando aqui. Então, o torcedor corintiano não vai se chatear, porque esse pênalti aí foi mandrake, né? Mas foi dado em campo e pelo VAR, né? Não foi dado no campo. E o Romero aí deu aquela simulada, né? Ganhou o Oscar ali pela simulação que ele fez, porque ele se joga para frente. Então, para mim, não foi pênalti. E o Corinthians bateu, o Yuri Alberto bateu, ele que não fazia gols, né? Há 5 jogos, fez o gol, seguindo ali
com as chances do Corinthians vencer na Arena e dar uma escapada ainda maior na classificação. O jogo seguiu ali intenso, com muita movimentação, o Grêmio tentava atacar, o Corinthians também, mas virou no 1-1. O segundo tempo eu achei ainda mais disputado, né? Com o Grêmio chegando, o Corinthians se aproximando também da meta do Grêmio com algumas atitudes pelas laterais, mas você não via chutes a gol com perigo, né? Para ambos os lados. E num vacilo de saída de bola do Félix Torres, ele, coisa que nunca se faz, né? Dar um passe para o meio, o Villasanti dominou, foi para cima ali do Ramalho, bateu forte, né, quase que no ângulo do Hugo. O Hugo nada pôde fazer, o Grêmio faria ali 2-1 aos 32 minutos, ficando na frente do Corinthians. O técnico Ramon Dias fez umas mexidas no time do Corinthians, o Corinthians seguiu para cima, o Grêmio também fez umas mexidas, parecia ter o jogo controlado, até que pinta o jogador que é diferente no Corinthians, né? Que é o Garro. O Wesley recebeu pela esquerda, tocou no Garro, o Garro dominou de fora da área, ali da meia-lua, ali da grande área, bateu a bola por fora, entrando na gaveta do goleiro Marquezinho do Grêmio, que nada podia fazer, né? Como diz o narrador lá, se jogasse a luva, ainda assim não defenderia a bola. Um belo gol do Garro na gaveta, e assim o Corinthians empataria ali e o jogo continuaria com certo equilíbrio, deu-se ali os acréscimos, mas nada de tão interessante aconteceu nos acréscimos. Após o jogo, as perguntas normais ali para os jogadores que saem. O Reinaldo falou que o Corinthians na Arena sempre é ajudado pela arbitragem, e o Garro foi questionado sobre a questão do interesse do River, e ele disse que a cabeça dele está no Corinthians, que ele está vivendo o Corinthians e que ele é jogador do Corinthians, ou seja, descartou ali qualquer conversa sobre o interesse do River pelo jogador. Isso deixa a torcida corintiana mais tranquila, mas a tabela em si não deixa tranquilo o torcedor do Corinthians, né? Em termos de pontuação. As estatísticas do jogo foram as seguintes, acompanha aí, ó. Na posse de bola, o Corinthians teve 59% de posse de bola e o Grêmio teve 41%. Os chutes a gol foram 7 do Corinthians contra 8 do Grêmio. Os escanteios foram 4 do Corinthians contra 5 do Grêmio. Os desarmes foram 12 do Corinthians contra 13 do Grêmio. As faltas cometidas, 20 do Corinthians, 16 do Grêmio. Cartões amarelos, 2 para o Corinthians e 3 para o Grêmio. Ou seja, aí, um jogo muito equilibrado, né, entre essas duas equipes e que demonstra que os dois times, apesar de estarem abaixo da tabela, começam a desenvolver um futebol melhor. Um futebol um pouco mais seguro defensivamente, apesar do erro do Félix Torres, mas um jogo mais ofensivo, com mais chegada, com mais dinâmica, né? Você nota um Corinthians muito diferente depois da chegada do Ramon Dias, e o Renato gosta de jogar aí para frente, e quando quis defender sofreu gol, né? Porque ele tira o Soteldo chutou copo d'água, jogou luva no chão, né? E aí na entrevista coletiva do Renato, ele até falou sobre essa questão, disse que conversou com o jogador, que sentiu que ele estava cansado, tudo, e que conversou internamente. O Renato não falou só isso, tá? O Renato falou, inclusive, sobre a questão da arbitragem, e ele bateu pesado. Eu vou colocar o vídeo aí para vocês acompanharem o que disse o Renato. E depois vocês comentam aí no fim o que vocês acharam dessa declaração do Renato. O que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer? Continuar trabalhando contra tudo e contra todos. Essa que é a realidade. Contra tudo e contra todos. Agora, por exemplo, ninguém quer saber. Vamos jantar dentro do vestiário, vamos para o aeroporto, pegar um voo que vai ser quase 2 horas da manhã para ir para Chapecó. Sabe-se lá a hora que nós vamos chegar? Sabe-se lá que horas o grupo vai dormir. Mas ninguém quer saber disso. O Vasco não jogou na semana. Está só esperando a gente na boa. O Grêmio jogou hoje, numa quinta-feira, e vai jogar no domingo. E a CBF não está nem aí. Claro que não está nem aí. Lógico que não está. O que a gente vai fazer, né?
continuar trabalhando e não adianta. Eu falo sempre para o presidente, a gente tem que nadar contra a maré. Essa que é a realidade. A realidade é essa. A gente trabalha para chegar na hora do jogo, colher os frutos. O que a gente colhe? Colhe essa vergonha aí. Volto a repetir, o Corinthians não precisa disso. Não precisa disso. Infelizmente, né? O ano passado foi uma prova disso também. Então, pessoal, o Corinthians, né, depois dessa declaração pesada aí do Renato, né, volta a jogar no domingo às 19 horas contra o Atlético Mineiro na Arena MRV e o Grêmio também às 19 horas no domingo, só que na Arena Condá contra o Vasco. Esses são os jogos. Espero que vocês tenham ficado bem informados. Se ficar, é claro, peço que você deixe aí, né, o seu like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e, claro, gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um abraço!